Muito bem, é muito bom estar com você. Muito feliz que você está aí conectado, está na igreja, veio estudar a Bíblia. E nós começamos hoje uma série especial aos domingos à noite. Eu quero convidar você para juntos crescermos em Cristo através dessa série especial. Eu vou te mostrar aqui o tema dessa série. Você já viu aqui no início dessa apresentação, mas a série que nós vamos estudar durante esses domingos à noite chama Esperança Além da Crise. Com certeza esse tema vai fazer nós crescermos na fé, vai fazermos nós fortalecermos a nossa fé. Deixa eu te falar os temas que nós vamos estudar durante as noites especiais de domingo dessa série especial, tá bem? Por exemplo, o primeiro tema de hoje é fé verdadeira, mas nós vamos estudar o tema esperança viva, pensamento positivo, nós vamos estudar o tema vida plena, como nós podemos alcançar a vida plena, oportunidade única, vai ser outro tema, um novo recomeço, vai ser outro tema, fidelidade inquebrantável, vai ser o penúltimo tema, e vitória definitiva. Todos esses temas nós vamos estudar juntos aqui através da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos começar estudando o tema fé verdadeira. E nesse tema eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e juntos abrirmos a nossa Bíblia, a nossa mente e ouvirmos a voz de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, o Senhor conhece cada um, Pai, que nesse momento abriu a tua palavra e abriu também o seu coração para ouvir a tua voz. O Senhor venha falar conosco, Senhor, Pai, impressionar nossa mente, para que nós possamos, Senhor, diante das crises, nós termos esperança. Senhor, hoje, poderosamente, use, Pai, a mensagem de hoje para fortalecer nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Fé verdadeira. Né? Como desenvolvermos uma fé verdadeira? Qual será que é o segredo para nós desenvolvermos uma fé verdadeira? Sabe, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e esse tema ele vem como uma luva diante do que nós temos vivido. Se você pensar, nós temos vivido um momento de transição, de pandemia, onde as pessoas perderam a esperança, não só a esperança, perderam o trabalho, perderam saúde, perderam entes queridos. Tragicamente, algumas pessoas até morreram sozinhas em quartos de hospitais, isoladas de suas famílias. Em alguns casos, entes queridos não puderam comparecer nem sequer ao funeral. Sabe, queridos, é extremamente difícil sofrer estágios avançados de doenças, coronavírus, por semanas, por meses. Mas sabe, queridos, hoje a mensagem de Deus para nós hoje, ela vai nos reportar uma mulher que também estava sofrendo diante de uma doença, e essa mulher, essa história bíblica nos faz uma pergunta. Imagine se você sofresse uma doença devastadora por 12 anos. Sabe? Nós temos vivido essa pandemia da coronavírus por praticamente quase 2 anos. Agora imagina mais 10 anos de pandemia. Imagina o caos, o sofrimento, quanta dor. Queridos, é dentro desse contexto, dessa história bíblica, que nós vamos tirar lições de uma fé, como nós desenvolvemos a fé, o valor da fé na nossa vida, como nós podemos desenvolver uma fé verdadeira. E é por isso, queridos, que quando você vai à Bíblia, os evangelhos de uma maneira maravilhosa, Mateus, Marcos, Lucas, eles registram histórias. Quando você olha para a sua Bíblia, aqui olhando para a minha Bíblia, você encontra a história de uma mulher que sofreu por 12 anos de uma hemorragia abundante. Sabe? Para entender o impacto dessa história, é necessário nós entendermos o contexto dessa passagem. É interessante, queridos, que em Mateus, capítulo 8 e 9, ela tem uma série de milagres. 9 milagres são mencionados em seguida um do outro. E um desses milagres está em uma sequência de 3 que envolve
curas, sabe? Cura de um leproso, cura de um servo do centurião e cura da sogra de Pedro. E aqui vem a primeira lembrança para nós, queridos. Uma lembrança que nós nunca podemos esquecer quando nós olhamos o Jesus da Bíblia, o Jesus que não mudou, o Jesus que continua ainda querendo fazer milagres, trazer esperança para a vida das pessoas. Ainda existe um Jesus que tem poder sobre todas as doenças. Se você crê nisso, queridos, e hoje eu gostaria que a sua fé fosse fortalecida no Senhor, na certeza que existe um Deus que ainda faz milagres, que ainda pode curar as pessoas, que ainda pode restaurar as pessoas. Esse Cristo, ele é apresentado no Evangelho como o Cristo dos excluídos, o Cristo daqueles com grandes problemas, o Cristo que tem poder sobre a natureza, o Cristo que domina as forças do mal. Esse Cristo é o Cristo que eu e você servimos. Sabe, queridos, há uma lição importante em cada uma dessas histórias milagrosas da Bíblia. Há uma lição importante para nós entendermos, quer estejamos enfrentando nossa pior desgraça na vida. Possa nós, os demônios atormentando, estragando nossa vida, nossa saúde, a vida dos nossos filhos. Existe um Jesus que é Senhor sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre tudo. Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele dá atenção para todas as necessidades que os seres humanos têm. Sabe, existe uma escritora que eu aprecio muito, eu gostaria de compartilhar um pensamento que me impacta a mente quando eu penso nesse Jesus maravilhoso. Acompanhe comigo essa citação. Ela diz assim que, aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe o coração, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que saia dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. O Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das tuas feridas. E olha só essa última parte. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado o seu filho amado. Sabe, queridos, não importa a crise, não importa os problemas, não importa as situações que nós passemos. Hoje eu gostaria que você, ao ouvir essa mensagem, ou estar com a Bíblia aberta na sua casa, começasse esse primeiro dia da semana entendendo que nós não fomos deixados sozinhos diante dos desafios da vida. Eu e você não fomos deixados sozinhos. Isso é maravilhoso, queridos, porque é justamente para você que está sentindo que você precisa dele, está precisando de Deus. Eu gostaria de dizer para você que Jesus está próximo de você. Olhe agora para esta frase. Justamente quando eu e você vacilamos, justamente quando eu e você tememos, estamos com temor do que será no dia de amanhã, justamente quando eu e você mais precisamos, é exatamente para esses momentos que existe um Jesus real, um Jesus verdadeiro, um Jesus que ainda quer fazer milagres em nossa vida. E se você crê na palavra do Senhor, hoje eu gostaria de convidar você para nós aprendermos mais, entendermos mais que nós temos um Salvador que entende nossas necessidades e está ansioso para supri-la, todas elas. Sabe, queridos, hoje eu gostaria de nós juntos entendermos mais a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, a Bíblia conta a história desta mulher. Essa mulher que padecia por mais de 12 anos. E a Bíblia diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia,
veio por trás dele, lhe tocou a orla da veste. Sabe, queridos, a Bíblia aqui apresenta a nós uma situação triste, uma situação sem esperança. Aqui a Bíblia apresenta uma mulher que continuamente sangrava, constantemente as suas roupas estavam manchadas de fluxo de sangue. Ela estava cansada, exausta, debilitada, fraca. Você já se sentiu assim? Já se sentiu exausto, cansado de lutar, cansado de tentar? Mas o pior de tudo é que ela não sentia mais, talvez, o braço afetuoso do seu esposo, dos seus amigos. Ela não podia abraçar seus filhos, suas crianças. Ela estava desencorajada. Já se sentiu dessa maneira? Desencorajada, deprimida, desesperada, sabe? Tudo o que ela queria era ficar bem. Ela ansiava saúde. Ela procurava por uma cura, mas parecia que nada parecia funcionar. É interessante que o Evangelho de Marcos acrescenta uma informação interessante a nós. É interessante que o Evangelho de Marcos diz assim: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Sabe, é interessante quando você olha a Bíblia e você encontra essas informações. Aqueles que deveriam estar ajudando essa mulher estavam causando maior mal para ela. A Bíblia ressalta que ela padecera muito. Será muito nas mãos dos médicos. As curas que eles ofereciam apenas a faziam piorar. Ela gastava todas as suas economias, ganhas com dificuldades da família e dava na mão de charlatões que não tinham a cura, não tinha o que ela estava buscando, não tinha alívio para o seu sofrimento. Sabe, queridos? Essa cena, ela lembra a de muitas pessoas. Ela não estava apenas desesperada, mas ela estava sem esperança. Ela não estava apenas desencorajada, mas ela estava em total desespero. Será que eu falo hoje para alguém que já perdeu a esperança? Alguém que está vivendo um momento tão terrível, um momento tão difícil, que parece que não tem mais força para lutar? Sabe, o coração daquela mulher já havia se enchido de escuridão. Ela havia gastado todo o dinheiro que tinha. Ela não tinha encontrado médico para que pudesse restaurar a sua saúde. Ela não tinha encontrado recursos. Bem, queridos, em um momento, ela encontrou um médico. Ela encontrou o médico dos médicos, Jesus Cristo. Esse médico dos médicos, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz recomeço, ele faz milagres, ele devolve ao ser humano esperança. E é por isso, queridos, que hoje a nossa fé, ela pode ser aumentada se nós entendermos com as histórias, os relatos da Bíblia, a atitude que nós devemos ter diante desse Jesus. Sabe, essa pobre mulher, ela pensava que se ela conseguisse somente chegar perto o suficiente, se ela conseguisse chegar um pouquinho perto daquele Jesus, esse Jesus a curaria. Ela sabia que esse Jesus já havia curado outros, mas a questão é, será que esse Jesus curaria a ela? Será que esse Jesus restauraria a sua saúde? Sabe, queridos, a Bíblia, ela descreve a fé dessa mulher. Sabe, quando nós aproximamos de Deus, aproximamos de Jesus, nós precisamos crer. Crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E para esses, nós precisamos exercer fé, confiança. Parece que foi isso. A Bíblia declara que foi isso que essa mulher fez. Porque a Bíblia diz assim no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28, a Bíblia diz que ela foi a Jesus pensando assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se tão somente tocar. Ela tinha tamanha fé que ela não queria nem falar. Ela falou: se ele não me ver, se ele não olhar para mim, se ninguém perceber, eu serei curada.
Sabe, é interessante, queridos, que esse milagre ele foi relatado em outros livros. Por exemplo, se você vai ao livro de Lucas, ali no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 43, no capítulo 8, versículo 43, Lucas era um médico. E ele revela alguns detalhes interessantes na sua narrativa desse mesmo, na sua perspectiva desse mesmo milagre. É interessante que ele diz o seguinte: sem que ninguém a pudesse curar. Sabe, essa mulher, ela já tinha procurado de tudo e ninguém podia curá-la. Ninguém tinha conseguido, ninguém tinha dado a solução para o seu problema. A palavra usada aqui para curar é a mesma palavra usada para terapia. Essa mulher já tinha buscado tudo que é tipo de terapia, de recurso, de tratamento, mas ninguém conseguia trazer a ela a cura. A sua única esperança era Jesus Cristo. A sua única esperança, a sua última esperança, a última pessoa que poderia ajudá-la era Jesus Cristo. Então, a descrição bíblica diz que ela se apertou entre a multidão, ela rastejando, porque ela sabia, ela queria tocar do Mestre, ela queria tocar em Jesus. Ela sabia, ela cria que se somente ela tocasse, ela seria curada. Sabe, queridos? E é interessante que ao tocar Jesus, ela recebe a tão almejada cura, solução, terapia, o remédio que ela precisava. Sabe, muitas pessoas, elas buscam em tudo, em fontes, em filosofias, em pessoas, a cura para os seus problemas, a restauração para a sua família, o resgate dos seus filhos, o fim, a libertação do vício. Mas, queridos, eu gostaria de hoje te lembrar que a única fonte segura, a única terapia, tratamento, milagre só pode ser encontrado em Jesus. Sabe, queridos, é nesse Jesus que hoje eu gostaria de lembrar a você que todos os pacientes que querem algo para curar suas doenças, seus traumas, seus problemas, para que trazer, encontrar alívio, eles podem encontrar em Jesus Cristo. Sabe, para todo aquele que se achega a Jesus, estão desesperados por uma cura, por uma libertação, por um milagre, que talvez está comprimido entre a multidão, entre os problemas, entre as preocupações, entre a busca de resolver os seus problemas, onde a medicina não trouxe, aonde os diagnósticos são negativos, aonde as perspectivas são escuras, existe um Jesus que pode transformar a nossa vida. O relato bíblico diz que finalmente ela conseguiu esticar a mão. Ela conseguiu, entre a multidão amontoada ao redor de Jesus, tocar brevemente a orla da vestimenta de Cristo. E sabe, queridos, nesse momento que ao Jesus passar, aquela mulher se adiantou, tocou a orla de Cristo. No mesmo momento, a Bíblia diz, ela percebeu que estava curada. Imediatamente ela percebeu que estava curada. Naquele único toque daquela mulher concentrava a fé. Naquele único toque desapareceram uma dor, a fraqueza. Ela sentiu no mesmo instante uma comoção, como que de uma corrente elétrica que passava pelos todas as fibras do seu ser. Sobreveio àquela mulher uma sensação de perfeita saúde e ela sentiu que seu corpo estava curado daquele mal. É impressionante, queridos. É impressionante quando a nossa fé toca a orla de Cristo. É impressionante, queridos, quão poderoso é essa instrumento que Deus nos dá, essa ferramenta da vida cristã que Deus nos dá. Mas é interessante também, queridos, Jesus nos busca antes de nós buscarmos a Ele. Essa é a verdade. Sabe, queridos, Ele é quem toma a iniciativa. Você encontra desde o livro de Gênesis um Jesus tomando a iniciativa de ir atrás do homem, de atrair o homem para si.
de restaurar o homem. Todos os dias, por meio do Espírito Santo, ele tenta atrair a mim e a você para ter uma experiência, para estar mais perto, para tocar a sua orla, para sermos curados dos traumas, dos problemas, das necessidades que todos nós temos. Sabe? Jesus estava procurando por essa mulher pobre e indefesa antes que ela estivesse procurando por ele. Antes que ela estivesse, que ele se aproxima, que ela se aproximasse, se apertasse entre a multidão, Jesus já estava em busca dessa mulher. Eu gostaria que você se lembrasse de que a Bíblia declara que Deus dá a cada um a medida de fé. Fé, queridos, é um dom de Deus. Fé vem de Deus. Cabe a nós somente exercermos a fé. Esses pontos podem parecer sem importância, mas são fundamentais na experiência da fé. Quando eu e você procuramos Jesus, quando eu e você tentamos solucionar nossos problemas através de Jesus, Jesus, ele também nos dá a capacidade de ter fé. Ele coloca em nossos corações a semente da fé. E à medida que eu e você exercitamos essa fé, nós colocamos em prática essa medida de fé, cresce em nós, ela se desenvolve em nós. Na experiência dessa mulher, cheia de doenças, o mestre distinguiu o toque da fé, do aperto da multidão. Poder de cura fluiu através do corpo daquela mulher. A doença havia ido embora. Ela estava agora curada milagrosamente. Então Jesus fez uma declaração extraordinária. Uma declaração que ele quer fazer para mim e para você nesse momento. Sabe qual que é a declaração? Versículo 48. Filha, filho, sua fé o curou, vá em paz. Sabe, hoje, através dessa mensagem, Deus ele quer que você, ao abrir a sua palavra, você volte para o seu lar, volte para a sua casa, que você repouse sua cabeça no travesseiro, paz. Deus ele pode te curar, Deus ele pode restaurar o teu lar, ele pode fazer curas, milagres, que ele tem poder para isso. Eu gostaria que você, hoje, ao voltar para sua casa, ao desconectar deste canal, desta transmissão, você encontrasse paz em Cristo. Sabe, essas palavras são extremamente significativas. Essas palavras, elas buscam fazer eu e você compreender o significado, a importância do. Sabe, fé. Fé é confiar em Deus. Sabe, queridos, fé é acreditar no que Deus diz na sua palavra. Fé é acreditar em sua palavra. Hoje o desafio seu é acreditar que as promessas de Deus são real. É acreditar de que Deus ele realmente pode cumprir o que ele fala na nossa vida. É esse Deus que, através da nossa fé, pode trazer resposta para os milagres, para as intervenções, para as curas, para as transformações que nós precisamos em nossa vida. É por isso, queridos, que o que Deus diz é realidade, porque Ele tem poder para realizar. Sabe, só Deus pode prometer algumas coisas para nós, porque só Ele pode executar isso em nós. Sabe, eu gostaria que você hoje lembrasse do que Deus ele promete a nós. Fé, queridos, fé a fé é sobre, é mais que sentimentos. Fé é agarrar as promessas de Deus mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não vemos. Isso é fé. Fé, ela é o agir, é o crer mesmo quando nós não estamos enxergando nada ao nosso redor. É por isso, queridos, que deixa eu tentar tornar isso um pouco mais claro, para que você entenda a importância da fé em muitos aspectos, em todos os aspectos da vida.
Quando Jesus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, você sentindo culpado ou não, a nossa fé transcende nosso sentimento. Nós cremos que Deus faz o que ele diz. Ele prometeu perdoar. Se nós confessarmos, ele irá perdoar. E apenas você necessita apenas crer. Quando Jesus Cristo diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, ele está nos desafiando que nós podemos nos sentir extremamente necessitados. Mas, se eu e você confiarmos nas promessas de Deus, a nossa fé se torna em uma visão. A nossa fé se torna real. Sabe, queridos? Fé é crer no que Jesus diz. Quando Jesus diz, o perfeito amor expulsa o medo, o temor, Jesus está dizendo para mim e para você que, reconhecendo os nossos medos, quando nós reconhecemos nossos medos, nós liberamos em nome de Jesus aquele que jamais nos abandonará, aquele que diz: eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Nós só precisamos agarrar a essa realidade da promessa. Nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus dizendo: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 28:3. Sabe, queridos, é esse Deus maravilhoso que nos desafia hoje a ouvirmos a voz dele dizendo: filho, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Sabe, queridos, não importa quão fraco, quão debilitado você se sinta, não importa quão incapaz, como uma mulher do poço, eu lhe digo: Jesus, eu creio. Nós precisamos apenas crer. Nós precisamos apenas exercitar a nossa fé. Porque fé, queridos, é confiar na palavra de Deus. Fé é, nós não agarrarmos aos nossos sentimentos, às circunstâncias ou ao ambiente que nos cerca. Fé, queridos, é nós crermos totalmente naquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos ou sonhamos. Sabe, querido amigo, fé, o objetivo de Jesus é, através do Evangelho, restaurar a sua imagem em nós, em mim e a você. Para que isso ocorra, Jesus quer ir nos curando, Jesus quer ir nos restaurando, Ele quer, dia a dia, fazendo em nós uma obra especial. Sabe, quando nós exercitamos essa fé transformadora, como aquela mulher sofredora, doente, nós também seremos curados. Eu não sei que tipo de cura você necessita. Jesus declarou aquela mulher estava doente, necessitada, desesperançada há 12 anos. Ele diz: a tua fé curou, vá em paz. Sabe, compreender a fé, compreender a realidade do poder da palavra de Deus. Uma realidade, um poder que pode curar a mim e a você, que pode sarar a mim e a você. Sabe, essa fé transformadora, ela pode nos curar fisicamente, ela pode curar você mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Não importa qual a necessidade que você tem desafio de crer, também tem. Mas todos os dias esse Jesus, ele desafia, através da sua palavra, a crer que ele pode fazer. Não importa como está a sua saúde, não importa como estão as suas finanças, seu casamento, seu emocional, seu trabalho. Se apenas nós cremos nesse Jesus, todo o coração nos entregar,
Ele está ansioso para fazer algo novo em nossa vida, para que nós vivamos de maneira plena, diferente, em um mundo, sim, de sofrimento, de morte, de doenças. Esse Jesus ainda, ele continua desafiando aos seus filhos a crer que se somente nós tocarmos a sua graça curadora, ansiarmos por tocar a Cristo através da oração, através da fé, Ele sim vai poder fazer uma grande obra em nós. Sabe, esse Jesus é o Jesus que hoje desafia a mim e a você, a nós termos uma esperança além da crise. É por isso, querido amigo, de maneira especial, eu gostaria de convidar você nesse primeiro dia da semana a você crer. Pegue essa sementinha que Cristo nos dá de medida de fé e desenvolva ela nos desafios, nas crises, nos problemas que você tem. Mas como aquela mulher, creia de todo o coração. Esse Jesus fará uma obra maravilhosa na sua vida. Eu quero terminar orando por você. Você que decidiu crer, você que decidiu confiar, você que decidiu se entregar de maneira completa. Não perca nenhuma dos estudos da Bíblia que teremos a partir de todos os domingos, a partir de hoje. E Jesus vai transformar a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Jesus, obrigado, porque o Senhor é um Senhor que se importa conosco. O Senhor é um Deus maravilhoso que, através de Jesus, revelou o seu amor, o seu interesse pela humanidade sofredora. O Senhor se importa comigo, com cada um de nós, Pai, como nós fôssemos os únicos nessa terra. O Senhor vê nossas lágrimas, vê nossa dor, vê nosso desespero, nossas preocupações, as noites sem dormir, e o Senhor está ansioso para declarar, Pai, cura-nós, trazer paz ao nosso coração. E por isso, Senhor, hoje que o Senhor alcance um coração atribulado, um corpo doente, um casamento em crise, uma vida financeira descontrolada, que o Senhor hoje, Pai, traga restauração, mas que essa transformação possa começar no desenvolvimento da nossa fé em Ti, Pai. Nós creiamos na Tua palavra e saibamos que o Senhor é um Deus que tudo pode. E que o Jesus daquela mulher sofredora é o nosso Jesus. Querido Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.